Amém? Louvado seja o Senhor pelo privilégio de estarmos mais uma vez aqui para juntos prestarmos culto a Ele. Meus amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para o livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Nós queremos ler apenas os versículos 1 e 2. Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2. E hoje nós queremos falar sobre o renovo do Senhor. Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos ler os versos 1 e 2. Vamos ficar de pé para fazermos essa leitura, embora ela seja bem breve, mas como já ficamos um bom tempo sentados, vamos fazer essa leitura em pé, reverentes à palavra do Senhor. Abacuque 3, versículos 1 e 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Podeis sentar, queridos, que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. O renovo do Senhor. Meus amados irmãos, a caminhada cristã é uma jornada bem interessante que exige de nós um grande esforço para vivenciá-la. Ora nós estamos fortalecidos, ora nós estamos nos sentindo fracos, desanimados. Nos momentos de fraquezas, advindos principalmente das questões contrárias da nossa vida, das intempéries, como desânimo, como lutas, ou até mesmo pecados, nos fazem desejar o renovo do Senhor. E o renovo do Senhor, queridos irmãos, é sempre sinônimo de restauração, é sempre sinônimo de avivamento, é sempre sinônimo de visitação divina. Esses revelado claramente nesses momentos de fraqueza, a sabermos de fato que são nesses momentos que, quando experimentamos o renovo do Senhor, de fato, nesse tempo de desânimo, de fraqueza, o Senhor nos visita e assim somos restaurados e avivados. Talvez seja por causa desta verdade que o salmista, no Salmo 80, os irmãos não precisam abrir, diz assim, versos 14 em diante: Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada, perecem os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o teu povo, da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos apartaremos de ti. E ele continua dizendo: vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. De fato, queridos irmãos, o renovo do Senhor, em momentos de desânimo, em momentos de luta, em momentos de pecado, momentos esses que nos fazem desejar esse renovo,
tem e deve ter para mim, para você, para as nossas vidas, esse sinônimo de restauração, de avivamento, da santa visitação do Senhor. E o profeta Abacuque, aqui no capítulo 3, queridos irmãos, nos faz pensar nesta conjuntura diante da realidade que ele estava vivenciando e o que essa realidade o fez desejar. E o capítulo 3 de Abacuque, apesar de ser uma oração, inclusive bem extensa, com profundas verdades, ela inicia, nesses seus 2 primeiros versos que nós lemos, dando essa ênfase do desejo do profeta em meio à realidade que ele estava vivendo. E ele claramente expressa aí no verso 2, esse desejo quando pediu, melhor dizendo, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. O contexto aqui, queridos irmãos, do livro do profeta Abacuque, é o mesmo contexto do livro de Jeremias e de Lamentações de Jeremias, como falamos no domingo passado. Era um contexto em que o povo estava cativo na Babilônia, vivendo todo o amargor do exílio, tendo testemunhado a sua cidade destruída, o templo invadido, tendo ali testemunhado, inclusive, a impossibilidade de viverem religiosamente adorando e servindo ao próprio Deus. Agora, lembre-se que o povo estava naquela condição por causa do juízo divino, por causa da desobediência do povo a Deus. E mesmo Deus tendo os alertado que aconteceria isso por causa da desobediência, ou seja, o exílio, o povo mesmo assim persistiu e seguiu em desobediência, ao ponto de Deus cumprir aquilo que ele havia predito. Nabucodonosor veio, invadiu a cidade e levou o povo cativo. E aquele povo que devia ser, melhor dizendo, um povo separado de todas as outras nações, era um povo que estava incluído nessas nações, vivendo a vida dessas nações, inclusive vivendo privado da sua própria religiosidade, pois não havia mais a cidade santa, não havia mais o templo onde o povo adorava. E como vimos, diante dessa situação, por causa do pecado do povo, o que foi que Jeremias fez? Lamentou, tristemente, sentiu esse momento. O profeta Abacuque, ele não apenas sentiu esse momento, mas por causa desse momento, ele orou ao Senhor e pediu: Senhor, aviva-nos, aviva a tua obra, Senhor, renova-nos, restaura-nos, visita-nos. A mensagem de Abacuque, queridos, revela, sim, esse desejo de restauração, de avivamento, de renovo para o povo. Seu desejo para o povo aponta, inclusive, e é claro percebermos isso nos versos 1 e 2 do capítulo 3 da sua oração, algumas condicionantes necessárias para essa ação divina, para esse avivamento do Senhor, para essa restauração. E é sobre isso que eu gostaria de, juntamente com os irmãos, considerar nesta noite. Se desejamos o renovo do Senhor, ou se em alguns momentos da nossa vida que nos encontrarmos face às lutas, face ao desânimo, até mesmo ao pecado, desejando essa restauração, é importante considerarmos essas condicionantes. E a primeira condicionante que eu gostaria de destacar nessa noite está no versículo 1. Olha o que é que diz aí o versículo 1. Oração do profeta Abacuque sob a forma de cântico. Ou seja, se desejamos, queridos, em momento de desânimos, de lutas, de pecados, esses que nos enfraquecem,
e desejamos o renovo do Senhor, a restauração do Senhor, o avivamento do Senhor, a santa visitação do Senhor, é necessário que eu e você façamos o quê? Façamos o quê, irmãos? Oremos. Busquemos a presença do Senhor. Peçamos a Ele, em meio a esse momento de fraqueza, talvez causada pelo desânimo, pelas lutas, pelos pecados, peçamos ao Senhor renovação, peçamos ao Senhor restauração, peçamos ao Senhor perdão, peçamos ao Senhor renovo. E é fato, queridos, porque se você ler depois em casa o livro do profeta Abacuque, são só 3 capítulos. Então você pode ler aí numa sentada, no seu devocional. É fantástico, queridos irmãos, porque veja o que é que diz aí o capítulo 1. Volte aí, por favor, para o capítulo 1. Diz assim o verso 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Aí veja o verso 2. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me o quê? Escutarás. Veja aqui que Abacuque não orou apenas uma vez, mas nos leva a entender que Abacuque vinha o quê? Clamando ao Senhor. E o Senhor não estava ouvindo, parece, né? Pois ele diz aí, ó, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Veja só o que ele diz, queridos: gritar-te-ei, violência, e não salvarás, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Olha aqui para mim, sabe o que Abacuque está dizendo aqui? Senhor, o que eu estou vendo acontecer com o povo, ó Deus, é violência, é destruição, e o Senhor não salva. Senhor, eu estou clamando por eles, ajuda-nos, Senhor. Pois, de fato, a situação em que o povo estava vivenciando, assim como foi dolorida para o profeta Jeremias, estava sendo também dolorida para o profeta Abacuque. Aí, queridos irmãos, veja o que é que o Senhor diz no versos 5 e 6. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Aí veja o verso 6. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são o quê? Suas. Ou seja, Deus está dizendo, olha, sim, profeta, eu quero dizer a você que tudo isso que você está testemunhando e que está acontecendo contra o povo, foi eu que suscitei. Pois eu estou trazendo juízo sobre eles. E lembre-se, juízo por causa da desobediência. Aí vai agora para o versículo 12 do capítulo 1. Aqui o profeta continua a sua intercessão. Ele diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Aí veja o verso 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. O profeta aqui reconhece de fato que mesmo clamando, mesmo pedindo a Deus, em favor daquela situação suscitada pelo próprio Deus, para o juízo do povo, nessa expectativa, sim, não estava sendo contemplada a oração do profeta, não porque Deus não estava ouvindo, mas lembre-se, porque o povo estava em pecado, em desobediência. Mas mesmo assim, queridos irmãos,
O profeta se faz valer da bondade do Senhor. E em meio a esse cenário, ele diz: Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Senhor, aviva a tua obra. Senhor, restaura-nos. O que isso, queridos irmãos, quer nos ensinar? Ou melhor dizendo, enfatiza o ensino deixado pelo profeta. Queremos, em nossos momentos de fraquezas, advindos das intempéries da nossa vida, como desânimo, como lutas, como pecados, sim, momentos esses que nos faz desejar o renovo do Senhor, a restauração do Senhor, o avivamento do Senhor, o que eu e você devemos fazer é orar, clamar, pedir ao Senhor. Talvez, queridos irmãos e irmãs aqui presentes nessa noite, não apenas o desejo de um novo tempo na nossa vida, inclusive como igreja, que talvez seja comum a todos nós, deve ser real. Mas se assim desejamos esse novo tempo, esse novo momento, passado aí pandemia, passado campanha eleitoral, pleito municipal, melhor dizendo, venhamos a começar de agora a orar ao Senhor, pedindo que Ele nos renove, pedindo que Ele nos restaure, pedindo que Ele nos avive. Entrou em contato comigo esses dias um missionário, amigo meu, e a gente compartilhando e perguntando: mas meu santo, como é que está aí tudo, as coisas, a igreja, a turma, o trabalho, o ministério, etc. Eu disse: rapaz, estamos aqui na peleja. Você sabe o que temos vivido, né? Vivenciamos a pandemia e estávamos aí começando a dar alguns passos na direção proposta pelo Senhor. Aí veio, usei essas palavras, aí veio a danada da política, aí pausa tudo. Aí a gente tem que trabalhar, tem que ajustar, tem que consertar algumas coisas, aí é um passo para trás, parece. Mas agora acabou. Aí vamos tentar novamente retomar a nossa caminhada. E ele disse: rapaz, eu entendo perfeitamente que a minha realidade também foi essa aqui. A coisa estava começando a engatinhar, ver a questão da política, aí lá vai, a gente tem que parar um pouco, ensinar, tratar, cuidar, orientar, e agora acabou, talvez venhamos a respirar um pouco e seguir adiante. E o que é necessário, talvez agora, antes de qualquer execução de planos, buscando assim novamente a vitalidade da igreja no seu contexto, é a oração. E de fato, queridos irmãos, precisamos o quê? Orar. Pois se desejamos o renovo do Senhor, o profeta Abacuque nos ensina que, em primeiro lugar, ele está condicionado ao quê? A oração. E orar ou interceder, clamar pelo quê, queridos irmãos? Se estamos desanimados na nossa caminhada cristã, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos interceder. Senhor, anima-nos. Senhor, nos dá ânimo. Se estamos enfrentando lutas, irmãos, tempestades, adversidades, peçamos ao Senhor coragem, peçamos ao Senhor força para perseverarmos. Se estamos, talvez, lidando com pecados, vamos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, vamos orar confessando os nossos pecados, e certamente fazendo isso, queridos, podemos ter a certeza da santa visitação do Senhor, desse avivamento, dessa restauração, da experiência ou o experimentarmos o renovo do Senhor. Amém? Uma segunda condicionante aí. Primeira oração do profeta Abacuque sobre a forma de culto. Verso 2 agora. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto o quê? Alarmado. Eu queria levar os irmãos a considerar como uma segunda condicionante aqui para o renovo do Senhor, para o avivamento do Senhor,
para a restauração, a santa visitação do Senhor, além da oração, o que o profeta aqui sugere no início do verso 2, o ouvir as declarações do Senhor. Ele diz: tem ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Lembre-se que no capítulo 1, o profeta orou, perguntou ao Senhor, intercedendo, ouviu do Senhor porque estava acontecendo aquilo, novamente ele seguiu intercedendo, e o Senhor mais uma vez mostrou a ele. O capítulo 2, queridos irmãos, se você ler em casa, vai ser uma resposta dissonante do Senhor, ou melhor dizendo, uma resposta clara do Senhor. Aquilo que o profeta questionou, aquilo que o profeta questionando, orou ao Senhor, clamando em favor dessa restauração, desse avivamento do povo. E o capítulo 2 começa assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passe correndo. Quero chamar a sua atenção aqui, porque o Senhor deixou muito claro e evidente aqui que o profeta deveria o quê? Diante da circunstância que o povo estava vivendo, tornar clara a mensagem do povo, tornar compreensível a mensagem de Deus para o povo, ao ponto dele ter dito aí, olha, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passe correndo. Ou seja, o Senhor disse: olha, Abacuque, deixe claro a minha mensagem ao povo. Aí verso 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não o quê? Tardará. Ou seja, o que eu falar, Deus está dizendo, vai cumprir. Por isso, fale, passe as minhas palavras para o povo, de maneira que eles entendam, que eles compreendam, que seja clara a mensagem. Inclusive, se alguém passar correndo, que veja e capta a mensagem. Eu acho interessante, queridos, porque o verso 4 diz assim, do capítulo 2, eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Mas veja o que é que ele diz aí, o final do verso 4, mas o justo viverá pela o quê? Sua fé. Queridos irmãos, dentro dessa afirmação divina, é importante nós considerarmos que o renovo do Senhor não apenas está condicionado à oração, mas eu creio também, e sou levado a crer pelas palavras do profeta Abacuque, que está condicionado também a ouvirmos a palavra do Senhor. E quando eu falo ouvirmos a palavra do Senhor, é ouvirmos, de fato, como o profeta diz, as suas declarações. Declarações, queridos irmãos, que são pertinentes àquilo que causa a nossa fraqueza, como, por exemplo, o desânimo. Nós temos inúmeras declarações do Senhor que nos levam, sim, a considerar, em meio a esses momentos de desânimo, o ânimo do Senhor, o auxílio do Senhor, o conforto do Senhor, a força do Senhor sobre as nossas vidas. Declarações essas sobre o desânimo que geram nas nossas vidas o quê? A fé que poderemos vencê-los. Sobre, queridos, as lutas que enfrentamos, que geram a nossa fraqueza, as declarações do Senhor, assim, essa nos leva a confiarmos ainda mais nele, gerando fé em nosso coração ao ponto de que podemos crer que as lutas que viermos a enfrentar, as tribulações que viermos a passar, sairemos vitoriosos, porque o Senhor está conosco. Queridos irmãos, e por que não
considerar as declarações do Senhor em sua palavra a respeito dos pecados. Pois o apóstolo João, escrevendo na sua carta, ele diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para o quê? Nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos irmãos, queremos o renovo do Senhor em meio às nossas fraquezas, já advindas do desânimo, das lutas, dos pecados. Não apenas oremos, mas venhamos a ouvir as declarações do Senhor. O profeta diz que ouvia do Senhor as suas declarações e se sentia alarmado. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão, porque a mesma faz referência àquilo que Deus disse ao profeta que iria fazer, irmãos, com o povo, trazendo juízo sobre eles. Aplicando essa verdade à nossa realidade, ao nosso contexto, precisamos considerar, queridos irmãos, que as declarações do Senhor, sim, elas nos garantem, crendo nelas com fé, que sim, venceremos os desânimos, as lutas, os pecados, e a fraqueza será tomada pelo renovo do Senhor. Mas lembre-se que as declarações do Senhor não apenas aponta o resultado da obediência, mas também o resultado da o quê? Desobediência. Pois se insistirmos, irmãos, muitas vezes na desobediência, nas nossas fraquezas, no próprio desânimo, seremos levados, não pelas declarações do Senhor, mas por aquilo que está condicionado, o não atentarmos para as declarações do Senhor. Por isso o profeta se sentia alarmado. É fato que naquela ocasião o profeta ainda não tinha a palavra de Deus revelada como eu e você temos hoje, de maneira completa. E o que eu quero levar você a considerar como isso? Que nesses últimos dias que nós estamos vivendo, como falamos, eu até disse no domingo, mas foi no sábado, né, o culto? Como eu falei no domingo, estamos vivendo os últimos dias. E Paulo disse a Timóteo que esses últimos dias nos trariam tempos muito difíceis, pelo egocentrismo humano. Mas o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 24, mostrou que esses dias, que são últimos, neles muitos abandonariam até mesmo o quê? A fé. E isso por quê, meus amados irmãos? Porque já está o quê? Escrito. Talvez, diferentemente do profeta, o que está escrito ou o que já está declarado não deve gerar em nossas vidas alarme, mas reflexões, mais atenção, mais considerações, pois de fato, irmãos, aquilo que já está declarado irá se cumprir para a glória de Deus. Para aqueles que atentarem para as declarações do Senhor em meio a esses momentos de fraquezas, advindos pelo desânimo, pelas lutas, pelos pecados, em obediência, sim, esses poderão, juntamente com a oração, experimentarem o renovo do Senhor. Mas quando a obediência não está nisso, ou seja, nas declarações do Senhor, certamente aqueles que não atentarem para as mesmas continuarão sofrendo em meio às suas fraquezas e talvez sendo até mesmo abatidos por ela. Mas, enfim, queridos, uma última condicionante. Depois de orar, depois de declarar que tinha ouvido as declarações do Senhor, e nisso se sentia alarmado, o profeta então pede: aviva a tua obra ao Senhor no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a o quê? A conhecida. E ele diz: na tua ira, e aqui a ira é o que fazia no juízo divino, declarado por Deus, trazer alarme ao profeta. Ele diz: na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia
misericórdia. Ou seja, uma terceira e última condicionante ao renovo do Senhor, à restauração do Senhor, ao avivamento do Senhor. Primeiro, lembre-se, a oração. Segundo, ouvir a palavra do Senhor. A terceira, queridos, é a misericórdia do Senhor. Porque não é pelo fato de eu e você orarmos apenas, não é pelo fato apenas de eu e você ouvir as declarações do Senhor. E aqui, irmãos, permita-me abrir um parênteses. Mesmo que eu e você sejamos ouvintes assíduos das declarações do Senhor, lembre-se, é certo que nós somos propensos mais ao quê? A obedecer ou a desobedecer? A desobedecer. Aí aqui é onde entra a terceira condicionalidade, que eu creio ser a determinante. Ou seja, não é apenas pelo fato da nossa oração, não é apenas pelo fato da nossa audição, mas acima de tudo, queridos, o renovo do Senhor, o avivamento do Senhor, a restauração do Senhor nos nossos momentos de fraquezas, advindo e sim do desânimo, das lutas, do pecado, é fruto da misericórdia divina. Por isso ele diz: olha, Senhor, no dia da tua ira, lembra-te da misericórdia. E poderia até ser assim, né, o texto bíblico, longe de mim alguma pretensão em mudar, mas poderia ser assim, a oração do profeta Abacuque sobre a forma de cântico: tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aí ele poderia dizer logo: olha, na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia, porque o Senhor, exercendo a sua misericórdia, aí a tua obra será avivada, será renovada, será restaurada, e acontecendo isso, sim, não será um evento apenas isolado, mas será no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, ela irá ser o quê? Conhecida. O que isso nos ensina, irmãos? Que segundo a oração, segundo a nossa audição, ou seja, ouvir as palavras do Senhor, sim, o renovo do Senhor acontecerá na minha e na sua vida. Acontecerá no meio da igreja, aconteceu no meio do povo do Senhor, na narrativa bíblica, sim, como resultado não apenas da oração, não apenas da audição, mas da misericórdia divina. Porque, meus amados irmãos, renovo, restauração, avivamento é de Deus e não de nós. É dele, é Ele quem faz, é Ele quem gera. É Ele quem proporciona, é Ele quem visita, lembre-se, a santa visitação do Senhor. E cabe a mim, a você, cabe a nós o quê, queridos irmãos? Orarmos. Cabe eu e você o quê? Ouvirmos a sua palavra. E nisso dizermos ao Senhor: Senhor, com graça e com misericórdia, visita-nos. Com graça e com misericórdia, Senhor, restaura-nos. Com graça e com misericórdia, Senhor, aviva-nos, restaura-nos, visita-nos. E aqui, queridos, eu acho fantástico que o profeta Abacuque diz: olha, aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. Meus amados irmãos, a restauração do Senhor, o avivamento do Senhor, ele gera frutos duradouros. Ele gera, sim, esse tempo de graça e de misericórdia duradoura na vida daqueles que buscam, na vida do povo de Deus, na vida da sua igreja, mas não apenas gera frutos duradouros, mas veja o que é que diz aí: aviva a tua obra ao Senhor no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze o quê? A conhecida. Meus amados irmãos, é por isso que eu e você, e a palavra de Deus é fantástica. Eu desafio vocês a lerem a história do rei Josias. Depois vai lá em Reis e depois confere em Crônicas também, porque às vezes
tem complementos em crônicas, mesmo que narre a mesma história de reis. Mas depois, considere em sua casa, lê a história do rei Josias e o avivamento que ele ali buscou e graciosamente pela misericórdia do Senhor foi realizado durante o seu reinado. E o que eu quero dizer com isso? É porque não apenas você verá ali a oração, você não apenas verá ali a submissão do povo à palavra do Senhor por estarem ouvindo a palavra do Senhor, dos sacerdotes ali, do próprio rei, mas principalmente o testemunho no decorrer dos anos. Testemunho esse, meu amado irmão, de maneira prática que eu e você temos em nossa Bíblia escrito essa experiência maravilhosa vivida pelo povo do Senhor. Sabe por quê? Porque a restauração, o avivamento, a santa visitação do Senhor, o renovo do Senhor, ele não apenas gera frutos, mas ele se torna um testemunho na vida daqueles que experimentam. Meus amados irmãos, Deus tem me feito pensar muito, e eu quero concluir com isso, sobre as minhas últimas falas aqui na igreja, em relação a essas expectativas. Principalmente levando aqueles que estão tendo a oportunidade de ouvir, e estão buscando ouvir, guardarem para si em seus corações, pois a igreja vivenciará um tempo que precisará estar afinada nesses propósitos do Senhor. E não apenas nas minhas falas, irmãos, mas também no que tem acontecido agora, e Deus tem me levado a pensar e trarei como proposta para a igreja. E já adianto aos irmãos e peço oração. Irmãos, desde da semana passada eu venho quase que sem um dia sequer acontecer, conversado com pessoas da igreja, aconselhado, sentado com elas. E muitas dessas pessoas, irmãos, estão vivendo dias difíceis, fraquezas, advindas pelo desânimo, pelas lutas, por pecados. E o que a gente mais ouve nessas circunstâncias, e permite-me dizer que ainda tem uma lista enorme para me conversar, é que, pastor, é porque eu não consigo mais, pastor. Não consigo, não tenho mais forças. E Deus tem colocado, meus amados irmãos, um propósito em meu coração. E vou trazer para a igreja, em especial para um ministério da igreja, um propósito específico de oração por esses irmãos, por essas pessoas. Eu não estou dizendo porque eu tenho conversado com essas pessoas, mas na conversa com elas, tenho um pedido, no final, a permissão. Por exemplo, eu converso com a Aline compartilha, pastor, tenho enfrentado algumas dificuldades, etc., por questioná-la, por que, minha irmã, você não está vindo mais? O que é que tem acontecido? Antes da pandemia já sentimos sua falta, agora depois da pandemia ainda estamos sentindo. O que é que tem acontecendo? E ela abre algumas coisas, pastor, estou vivendo isso, aquilo, estou enfrentando dificuldades, não tenho mais vontade de vir à igreja, etc., e etc. E depois de aconselhar, orientar, peço permissão. Minha irmã, posso levar o seu nome para um propósito de oração que faremos como igreja? Pode, pastor, mas é o seu nome. Mas não é apenas o seu nome, é o que você está passando, é o que você está enfrentando, é o que você está vivendo. Posso levar? Eu tenho louvado ao Senhor, porque até aqui aqueles que eu tenho conversado estão dizendo, pastor, leve, eu preciso de ajuda. Então, irmãos, ao olharmos para essas cadeiras vazias, venhamos a pensar que não apenas são irmãos faltosos. Alguns são mesmo. Um já chegou e disse para mim, pastor, é falta de vergonha. Eu disse, é mesmo, na cara, mas é falta de vergonha. Mas outros têm dito, pastor, é porque eu não consigo sozinho.
não tenho mais força. Até me sinto da igreja, eu sou da igreja, eu quero estar na igreja, mas chega um momento, pastor, de ir para a igreja já. E o que mais me impressiona, irmão, sabe o que é? É porque quando a gente propõe algumas coisas a estes, por exemplo, especificamente, não há nenhum peso em seus corações em dizer, pastor, acho que eu vou tentar, porque muitos já entregaram os pontos. Então eu creio, irmãos, que como igreja, nós devemos, dadas essas circunstâncias pessoais de alguns, e claro, como reflexo, como eu já tenho dito, de desânimo, de lutas, de pecados, nós precisamos desejar um renovo do Senhor. E por isso vamos orar, por isso vamos continuar ouvindo a palavra do Senhor, as suas declarações, mas acima de tudo, vamos contar com a misericórdia divina, pois é certa que se Deus exercer nas nossas vidas, na vida da igreja, esse renovo virá para a glória dele. Amém? E para a nossa alegria como igreja. Então, queridos irmãos, eu finalizo dizendo que oremos, dizendo que continuemos a buscar ouvindo as declarações do Senhor. Eu sei que os irmãos têm sido aquele remanescente fiel, perseverado, vindo. Eu sei que as eleições acabaram, sexta-feira agora vai estar cheia a escola bíblica. Venha, não deixe de vir, ouvir a palavra do Senhor. Eu e Valdir vamos começar uma série de estudos que tem como tema os conflitos da vida. E certamente Deus vai falar ao nosso coração. Então vamos continuar ouvindo. É aquela coisa, irmãos, além, talvez de mim como pastor, se assim tenho feito, não sei, eu espero que tenha, contemplado as circunstâncias da igreja, acima de mim, acima talvez da liderança ou de qualquer outro irmão sensível a essas questões, Deus está contemplando. E é Deus que tem orientado, que tem conduzido a própria igreja. E nessa expectativa, Deus está falando à igreja. Assim eu creio, meus amados irmãos. E o que nós precisamos é ouvirmos, estarmos submissos, pois é certo que contando com a misericórdia divina, o renovo do Senhor está por vir. Amém? Que possamos perseverar, continuar seguindo a carreira que já nos está proposta. Mas, agora sim finalizo, para os irmãos não apenas acharem que só coisas ruins estão acontecendo, né? Também coisas muito boas estão acontecendo, irmãos, porque tem irmãos também, às vezes sem a gente ter chegado ainda neles, já nos procurando, dizendo, pastor, Deus falou comigo através da mensagem, Deus falou comigo através de um canto, reconheci meu pecado, abandonei o meu pecado, pastor, e quero me restaurar no nome de Jesus. Então, queridos, Deus está agindo em nosso meio.